Esse programa é livre para todas as idades. Atenção para o top de 5 segundos. Nosso Atacarejo. Economia no atacado e no varejo, todos os dias. Olá, boa tarde. Estamos começando a primeira edição do Telenotícias nesta terça-feira, dia 31 de dezembro de 2024, véspera de Ano Novo. E enquanto todo mundo se prepara aí para virar o ano logo mais, também assiste o Telenotícias. E a partir de agora você acompanha as principais notícias do Rio Grande do Norte. Veja os destaques de hoje. Saiba cuidados com fogos de artifício no Réveillon. Mega da Virada oferecerá cerca de 600 milhões na premiação de 2024. E ainda, manutenção da casa de praia é necessária para a segurança durante a estadia. Os fogos de artifício são uma tradição durante as festas de final de ano. O problema é que o barulho pode causar diversos problemas para pessoas atípicas que têm hipersensibilidade sensorial. Os primeiros fogos de artifício datam de 2.000 anos e foram criados por alquimistas na região da Ásia. Com o passar dos anos e da história, eles se tornaram uma tradição nas comemorações de Ano Novo. E apesar da beleza, o barulho causado por eles traz diversos problemas para pessoas com hipersensibilidade. A questão do barulho, né, que são estrondosos, né, causam ansiedade, né, medos, fobias. A sensibilidade ao som é sentida não apenas por crianças, mas também adultos, idosos e animais. E preocupa pais e mães. E não necessariamente vai causar um incômodo na hora. Pode ser também uma reação meio que tardia. Ela vai ter, exigir mais dela, processar aquele excesso de estímulo que ela recebeu e pode causar aquela ressaca, aquele cansaço exacerbado no dia seguinte, uma dor de ouvido. Após a exposição ao barulho, as crianças apresentam diversos sintomas. Com comportamentos agitados, estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos, né? E com a agitação também vem a instabilidade e muitas vezes até a agressividade. Não é que a criança seja agressiva, mas pelo incômodo, como ela não consegue, a criança, o adolescente ou o adulto, eu falo de pessoas atípicas. Então, assim, como ela não consegue muitas vezes se fazer entender, então ela vai se comportar. Aí se comporta agitada, agressiva, sinalizando que aquela situação está sendo incomodada, né? Ele está lhe desregulando. Em 2020, o município de Apodi aprovou a Lei 1663/2020, que só permite o uso de fogos de artifício, foguetes e artefatos pirotécnicos de baixo efeito sonoro. Mas a lei tem sido descumprida. É bem lamentável saber, né, que apesar da existência da lei, ela ainda não é cumprida, né? A gente vê com mais intensidade essa discussão na transição do final do ano para o início do próximo, né, que é o Réveillon, e também acontece em outros momentos, como eventos relacionados a padroeiro, comemorações até de times de futebol, de disputa eleitoral, que aqui é bem comum acontecer esse lançamento desses fogos. O cuidado e o respeito são fundamentais. Vamos cuidar, vamos acolher, vamos entender. Porque no momento que a gente entende o outro, a gente também está se ajudando, a gente está se entendendo. Né? E vamos olhar mais, acolher mais. Nossas crianças e suas famílias também, né? que se sentem, né? Que sofrem também com esses barulhos, com esses incômodos que realmente desregulam. É preciso realmente ter atenção, porque alguns municípios já têm uma legislação que proíbe aí a soltura de fogos de artifício, não somente no Ano Novo, mas também em outros eventos. É preciso ter cuidado e sensibilidade com as pessoas e também com os animais que sofrem muito com isso.
Para quem vai passar o verão em casa de praia, é necessário fazer a manutenção da residência. Veja na reportagem a seguir qual a importância de manter tudo nos conformes. Não tem nada melhor do que ter uma casa de praia para passar os dias quentes de verão. Mas essas casas costumam ficar desocupadas por longos períodos de tempo. Se você possui uma moradia na praia ou pretende visitar alguma, é importante que saiba algumas dicas, principalmente se for de estrutura, para evitar acidentes e risco à sua saúde. Então, assim, é interessante que a pessoa cheque todos os ambientes, olhe os móveis para ver se não tem escorpiões, algum bicho que possa vir causar algum problema à saúde dessa pessoa. Com relação à estrutura, é interessante olhar tudo. Telhado, se os pilares apresentam algum desplacamento. Desplacamento, eu digo assim, o próprio revestimento, se for cerâmico, se for de argamassa ou reboco. Então, é interessante fazer uma checagem bem minuciosa para evitar algum problema. Apesar de ser linda a paisagem, residências em cidades litorâneas apresentam suas desvantagens. Entre elas, a ação da maresia, uma grande inimiga de janelas, portões, material de móveis de casas de praia e eletrodomésticos. É preferível optar por armadores de madeira, porque os de aço, de ferro, eles são os mais prejudicados. Quem deseja curtir o fim de ano em casas de praia deve fazer igual a Suzana, enfermeira moçoroense que decidiu realizar uma manutenção na sua residência em Tibau para ficar tranquila em relação à estrutura da sua casa e segurança da sua família. O ano inteiro a gente sempre consertando, porque olha, os luxos, tudo ferruja, a praia é em cima da nossa casa, então a maresia, a erosão, é um estrago da natureza, né, na verdade. A casa precisa estar cuidada e confortável para boas memórias de lazer. É importante que a gente cheque todos os elementos para que a gente não venha ter nenhum acidente, para correr tudo bem nas férias e estar todo mundo feliz. É preciso atenção para não prejudicar nem familiares, nem amigos, nem entes queridos e ter que acabar com o verão mais cedo. O Telenotícias, primeira edição, volta já. O Telenotícias, primeira edição, já está de volta. Na virada do ano, algumas pessoas têm o costume de fazer superstições específicas para trazer algum aspecto ou sentimento para o novo ano. Veja algumas delas. No meio da população, não sabemos nomes, idades ou profissões. Mas o que podemos imaginar é que cada um tem uma crença ou algo em que acredita. Acredito sim, até porque eu sou uma pessoa espírita, religião espírita, católica, porém não praticante, mas espírita. Acredito sim e aconselho, que todos entrem de branco, azul, de paz, com muita paz e saúde. A superstição mais comum no Réveillon é que a cor da roupa pode influenciar no ano novo que chega. Isso influencia nas vendas. Agora está saindo mais amarelo, vermelho, o branco também, branco com certeza. Às vezes a pessoa quer uma peça íntima, amarelinha ou peça de cima vermelha. Eu estou vendendo bastante vermelho, amarelo, branco. Enquanto alguns buscam uma roupa específica para a compra, outros preferem não acreditar na superstição. Eu queria entender, mas eu não entendo, porque para mim tudo é uma coisa só. Então, eu não tenho superstição com negócio de cor de roupa para fim de ano, não. Mesmo aqueles que não acreditam tentam usar uma cor que remete a um bom sentimento. Gosto de usar branco. Não por superstição, mas pela calma. Desejando paz. Porque o branco é paz, né? Na virada do ano, seja de vermelho, amarelo, verde ou branco, todos buscam se apegar a algo para ter uma esperança de um recomeço. Eu acredito que vai cada um da fé do ser humano. Não importa a sua religião, não importa nada. Nada que seja criticado, nenhuma espécie de religião. Mas sim acredito na fé, na esperança, no amor. A coisa mais importante do ser humano é a humanidade. Um dos eventos aguardados no final do ano, a Mega da Virada oferecerá em 2024 um prêmio de R$ 600 milhões, o maior de todos os tempos.
R$5 na mão, 6 números para marcar e um sonho de ficar milionário. A Mega da Virada mobiliza milhões de pessoas na busca pela tão sonhada mudança de vida. O movimento nas lotéricas é intenso, principalmente às vésperas do grande dia. O movimento aumenta agora, nesses últimos 15 dias. Eles a procuram, porque agora começou só a Mega da Virada, agora só joga para a Mega da Virada. Aí o movimento aumenta bastante. Um outro fator que atrai os clientes é o bolão preparado pelas lotéricas. Se não dar para levar o prêmio total, pelo menos uma parte já ajude muito. As lotéricas, tanto tem nas loterias, como a gente também pode fazer os bolões. Também muito procurados os bolões, de 7 a 20 números. Muito perfeito, certo? Assim, tem aquele velho ditado, quem não arrisca, não petisca. Se você não opinar pelo jogo tradicional de R$5, se são marcados 6 números, você pode procurar os bolões também, certo? Que a gente tem de vários valores e tem vários números, como eu falei, de 7 a 20 números. Filas e mais filas nas lotéricas. Com uma premiação superior a R$600 milhões, a Mega da Virada virou uma verdadeira obsessão para parte dos brasileiros. Afinal de contas, quem não quer mudar de vida, não é mesmo? Seu Aurino, por exemplo, toda semana faz a sua fezinha e acredita que a sua hora vai chegar. Se Deus quiser, né? Todo ano a gente tem essa expectativa, essa esperança. Não sei se eu mereço, mas se merecer, com certeza muita gente vai se dar bem também. Eu acho que é a tentativa de mudar de vida, né? De melhorar de vida, ajudar os familiares, eu acho que é isso. Para uns, talvez seja só por enriquecimento mesmo. Ficar mais rico, ficar mais importante. No meu caso, não. Eu não pretendo ficar muito rico, não. Gostaria de dividir com muita gente. Dona Francisca é mais uma que sempre tá na casa lotérica para fazer seu jogo e já sabe até o que vai fazer caso ganhe o prêmio. Mas assim, a gente melhor, né? Sem poder estar vai pagar, né? Porque então, é difícil a gente acordar. Mas vou puxar o carro, tá tudo. Quem não quer começar o ano de 2025 ganhando? O Telenotícias, primeira edição, vai para um rápido intervalo. Voltamos já. O Telenotícias, primeira edição, já está de volta. Vamos agora à previsão do tempo. E vamos à previsão do tempo desta terça-feira nas cidades de Viçosa, Pendências, Umarizal, Tabuleiro Grande e São Paulo do Potengi. A previsão nas 5 cidades é de sol, com o aparecimento de nuvens. Em Viçosa, máxima de 37, mínima de 24. Em Pendências, máxima de 36, mínima de 25. Em Umarizal, máxima de 37, mínima de 24. Em Tabuleiro Grande, máxima de 38, mínima de 24. E em São Paulo do Potengi, para fechar, máxima de 34 e mínima de 24. Em épocas de festividades e com a chegada do verão, a preocupação com o corpo aumenta. No entanto, é necessário ter cuidado para não desenvolver distúrbios no processo. No Brasil, 1 a cada 20 pessoas possui algum transtorno alimentar. E esse tipo de distúrbio pode aumentar durante a virada do ano. Quando a gente está próximo aí do verão, todo mundo querendo ir de biquíni, de sunga para a praia, né? Então a gente começa a se preocupar muito mais com o nosso corpo.
E algumas pessoas que já têm uma tendência para ter algum problema alimentar, uma má relação com a comida, isso fica ainda mais intenso. Então, aquela pessoa que tem medo de engordar, ai meu Deus, começa a fazer mais e mais sacrifício. E esse sacrifício parece muito bonito quando a gente vê na internet, mas para quem está sofrendo com aquilo, é realmente muito ruim. Às vezes acaba até causando problemas mentais ainda mais graves, como uma depressão, como uma ideação suicida, até mesmo tentativa suicida, com um quadro mais grave. Quem possui algum tipo de distúrbio alimentar pode vir a consumir de forma incontrolável alimentos durante as festividades e tenta compensar de um jeito não saudável. É necessário ficar atento aos possíveis sinais. A maioria das coisas não vão ser percebidas de fora, vai estar aqui dentro. A pessoa vai começar a ter um desprazer com relação à comida. Geralmente ele começa a não querer participar da refeição junto com a família, ele começa a comer e já corre para o banheiro para fazer um ato purgativo, vomitar, etc. A gente pode ficar atento para isso, pessoa que não está lidando bem com a família, mas no final das contas, o sintoma mais importante que vai ver é a própria pessoa. Ela vai ver que ela está ficando infeliz, insatisfeita em relação à alimentação dela. O distúrbio alimentar é comumente adquirido na fase da puberdade e deve ser tratado com acompanhamento. Primeira coisa, conversar com essa pessoa sem julgá-la. Não adianta nada chegar apontando o dedo. Comece a entender essa pessoa, ver o quanto essa pessoa está sofrendo e vamos agora traçar um projeto de melhora, que vai envolver acompanhamento com o nutricionista, acompanhamento com o psicólogo e, provavelmente, acompanhamento também com o psiquiatra. A gente faz esses 3 acompanhamentos para a pessoa conseguir superar esse problema tão grande. É preciso ter cuidado e também ter o acompanhamento de profissionais para saber até que ponto tudo está sendo feito com equilíbrio. O consumo de energético tem se tornado cada vez mais comum, principalmente em períodos festivos. Entenda quais riscos estes produtos oferecem à saúde se consumidos em excesso. Com a correria de final de ano, muita gente recorre aos energéticos para dar de conta da agenda cheia de trabalho e das festas. Mas o uso excessivo dessas bebidas pode trazer riscos sérios à saúde, especialmente quando combinado com álcool, hábito comum nessa época. A gente tem um corre maior para ser finalizado o ano e o mês em si e ainda tem que aguentar um período festivo, né, de férias. Aí para alguns casos, para outros não, tem que conciliar esses 2 períodos. Então o pessoal se sente pressionado a aguentar e dar de conta daquilo. Então ele vai recorrer ao uso dos energéticos. Ricos em cafeínas e açúcar, os energéticos estimulam o sistema nervoso central, mas quando consumidos em excesso, pode causar insônia, ansiedade, taquicardia e até outros problemas de saúde. Primeiro passo, a gente tem que entender que uma lata de energético ela contém uma quantidade específica para sanar aquele desejo, né? A taurina, a arginina, a cafeína em si. O problema está quando a gente excede essas quantidades. A gente vai diluindo, às vezes, em algum produto, em alguma coisa, ou vai ao longo do dia. É parecido com aquela famosa pessoa que toma 3, 4 copinhos de café por dia, né? Um pouquinho em pouquinho. Quando a gente faz o somatório ao longo do dia, a gente vê que foi uma quantidade exorbitante. O problema se agrava quando a bebida é misturada ao álcool, hábito comum em festas e baladas. Essa combinação pode mascarar os efeitos de álcool e levar ao consumo excessivo, além de aumentar o risco de arritmias cardíacas e até desidratação. A gente tem a divergência, né? O álcool ele é imunodepressor, então a gente tende a ficar com as nossas reações para baixo, né? O que perde a capacidade de reflexo, e o álcool e o energético ele é ao contrário, né? Ele vai fazer esse estímulo. Então isso acaba meio que deixando o organismo perdido, né? Porque ele vai ter que dar de conta do aumento energético graças aos componentes do energético em si, mas também vai estar em período de depressão por conta do álcool. Energia artificial tem limite. Cuide do seu corpo e aproveite as festas com responsabilidade. Nada em excesso faz bem, principalmente quando tem esses componentes.
O Telenotícias primeira edição vai ficando por aqui, mas nos vemos mais tarde na segunda edição, a partir das 6h30 da noite. Até lá!